Imagine receber uma ligação no meio da tarde, do outro lado da linha. Uma voz que você conhece desde o primeiro choro, mas que agora soa como de uma completa estranha, tomada por medo. Vitória Figueiredo Barreto, psicóloga, alguém acostumada a mapear os labirintos da mente, mas que agora não parecia reconhecer a própria realidade. No entanto, o verdadeiro terror não estava no que ela disse ao telefone, e sim no que veio depois, o seu desaparecimento. Silêncio que já dura mais de 40 dias. O telefone parou de tocar. As redes sociais congelaram no tempo. O rastro de uma vida inteira foi simplesmente engolido pela névoa da costa inglesa, deixando para trás várias questões. Caramba! Sofrido um colapso? Ou visto algo que É não... brasileira? O que acontece quando uma psicóloga encara algo que não consegue isso daqui? Entramos num território onde a lógica começa a falhar. Vitória Figueiredo Barreto, cearense de 33 anos e profissional da área de saúde mental. Como muitos outros brasileiros, decide ir para o Reino Unido em busca de novas oportunidades. Ela estava na região de Bristol, uma área conhecida por sua efervescência cultural, mas também por suas paisagens portuárias isoladas, levando uma vida que qualquer um descreveria como promissora. Em março de 2026, sua vida sofreu uma mudança. O desaparecimento de Vitória não foi um evento que esperava um corte seco. Em 14 de abril, a notícia explodiu nos principais meios de comunicação como G1, BBC e CNN. Uma brasileira estava desaparecida na Inglaterra há mais de 40 dias. Estamos falando de um caso que envolve cooperação internacional. Previu o fim do mundo? E a polícia de Avon em Somerset. Mas existe uma sequência de eventos das últimas 24 horas registradas de Vitória que desafia qualquer tentativa de explicação. A gravidade da situação mobilizou não somente autoridades locais, mas também o governo brasileiro, passando a acompanhar de perto a investigação no Reino Unido. A família de Vitória enfrenta uma corrida contra o tempo e a barreira da língua. Eles descrevem a situação como um verdadeiro vácuo de informações. O Consulado-Geral do Brasil em Londres entrou em ação, cobrando mais transparência das autoridades britânicas. Ao mesmo tempo, a comunidade brasileira na Inglaterra se mobiliza em vigílias, transformando o rosto de Vitória num símbolo de vulnerabilidade de quem recomeça longe de casa. Agora, vamos voltar ao último dia de contato para entender a situação. Ao que tudo indica, nada parecia fora do lugar, até que, de repente, não havia mais. Começaremos pela ligação para a mãe no Ceará. Vitória não estava apenas triste, ela estava num estado de hipervigilância. Fontes familiares descrevem que ela falava de forma acelerada, como se estivesse tentando dizer algo importante antes que fosse tarde demais. Ela mencionou os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vixe. Disse que precisava Aí o bagulho já ficou embaçado. correr, atravessar um portal, e então a chamada foi interrompida. Após desligar o telefone, o rastro Atravessar o quê? Um portal? físico de Vitória desaparece. Ela se deslocou para Clevedon, uma cidade litorânea, mas que naquela época do ano carrega um clima pesado. As câmeras de segurança capturaram a sua silhueta caminhando em direção... Este é um dos piers mais famosos e antigos da Inglaterra. Uma estrutura de ferro e madeira que avança centenas de metros sobre as águas do canal de Bristol. Em questão de poucas horas, o nível da água pode subir ou descer até 15 metros. Isso explica por que as buscas subaquáticas são quase impossíveis. A correnteza é tão forte que o canal funciona como uma esteira rolante para o Oceano Atlântico. E o que as câmeras mostram é perturbador. Vitória caminha sozinha. Não havia ninguém acompanhando-a. Nenhum carro suspeito seguindo seus passos, nenhum sinal de confronto físico. Ela parece uma mulher numa missão solitária. Caminhando até o ponto onde as luzes da cidade começam a perder força e a escuridão do oceano assume o poder. O pier de Clevedon torna-se o palco do ato final. É ali que a imagem de Vitória se torna pixelada, se mistura com as sombras. Será que ela... E desaparece. Será que ela soltou aí? Criando correntes que podem arrastar qualquer coisa para quilômetros de distância em questão de minutos. Esse ponto, a gente precisa sair da sequência dos fatos e olhar para o que estava acontecendo com a vítima. Fusão ou ela começou a perceber algo que ninguém mais percebeu? Semanas antes do sumiço, amigos próximos e familiares começaram a notar um desvio. Vitória, que sempre foi alguém centrada, passou a demonstrar uma ansiedade
que não casava com a sua personalidade. Vitória era uma especialista. Ela conhecia os sintomas de um surto psicótico. Ela sabia como a mente pode criar conspirações para explicar o medo. Conspirações não. Conspiração é foda, velho. Vigilância e controle. Ela se isolou, reduziu a frequência das postagens e parecia obcecada com a ideia de que o tempo estava se esgotando. Mas aqui reside o grande nó desse pável tão real que as ferramentas da psicologia tradicional não foram mais suficientes. Ela falava sobre o fim do mundo, não como um evento místico, mas como uma mudança de um paradigma que ninguém estava vendo. Esse tipo de comportamento cria um isolamento social. E é nesse isolamento... Olha eu aqui, mano, só que eu tô isolado. Meu estúdio é dentro de um buraco, moço. Que o perigo real costuma se esconder. E essa solidão a levou a tomar decisões que deixaram rastros muito estranhos. As pistas deixadas por Vitória são, no mínimo, intrigantes. O primeiro item é o seu notebook. Encontrado pelas autoridades inglesas, o aparelho passou por uma perícia técnica. O que uma psicóloga brasileira estaria pesquisando nos seus últimos dias? Embora o conteúdo completo não tenha sido aberto ao público, sabe-se que havia uma fixação por temas de segurança e, novamente, por cenários catastróficos. Mas a pista mais forte e também mais confusa é o alerta de emergência enviado do celular para uma amiga. Esse tipo de função comum em smartphones envia a localização e um pedido de ajuda para contatos e, em alguns casos, para autoridades. E Vitória havia ativado esse recurso. Agora, por que essa pessoa usaria um recurso de socorro contra um perigo imediato? O alerta de emergência faz sentido, faz sentido. Está sendo perseguido, de quem sente que o perigo é físico e está a poucos metros de distância. Onde estava a Vitória quando apertou esse botão? Além disso, temos as imagens de circuito fechado divulgadas pela polícia. Elas são granuladas, distantes, mas mostram Vitória em áreas que, para os moradores locais, são consideradas perigosas durante a noite devido à rapidez com que a maré sobe. Porém, não parecia perdida, parecia estar indo a algum lugar. Mas o que poderia haver no fim de um pier ou no meio de uma praia deserta, às margens do canal de Bristol? Num dos momentos mais curiosos desse caso, Vitória aborda um casal desconhecido na rua, ainda durante a tarde do dia em que ela desapareceu. Segundo o depoimento deles à polícia, ela parecia desorientada e fez um pedido incomum. Ela queria entrar na casa deles. Não era um pedido de informação, nem uma ajuda comum. Era direto e fora do padrão. O casal, sem conhecê-la, claro, recusou. Para eles, foi apenas um encontro estranho. Para a investigação, pode ter sido um dos primeiros sinais concretos de que algo já estava errado. Além disso, há indícios de que Vitória entrou numa área restrita de uma marina durante a madrugada, não sendo um local de acesso livre, principalmente à noite. Dentro desse espaço, tudo indica que ela teve contato direto com embarcações. Em uma das linhas investigativas, há sinais de que ela chegou a acessar um barco e tentou utilizá-lo. Então, a bolsa com todos os pertences pessoais, documentos, objetos básicos, itens que normalmente ninguém abandona sem motivo. E esse detalhe é importante. Não há indícios de roubo nem de briga. Eu tô encabulado, essa mulher queria ir pra onde? Para entender esse silêncio, vale olhar para outros casos desaparecidos. Vitória não é a primeira pessoa a desaparecer cercada de sinais estranhos e interpretações de algo negativo. O fato dela acionar o sistema de socorro do celular remete ao caso de Branson Swenson, em Minnesota. Em 2008, após sofrer um acidente leve e sair da estrada com o carro, Brandon passou quase uma hora ao telefone com os pais. Não havia pânico nem explicações. Apenas um jovem tentando se localizar na escuridão das estradas rurais, descrevendo as luzes que via ao longe e o caminho que acreditava estar seguindo. No meio da conversa, a ligação de Brandon é interrompida por uma reação súbita de surpresa, seguida de silêncio absoluto, sendo o último contato antes de sua localização se perder completamente. Além desse, também temos o famoso caso de Elisa Lam. Em 2013, a jovem canadense foi gravada pelas câmeras do elevador do Hotel Cecil, em Los Angeles, comportando-se de maneira estranha, como se estivesse se escondendo de alguém, velho. Por quê? Não podiam ver. Pouco tempo depois,
Ela foi encontrada morta dentro da caixa d'água do hotel. Assim como Vitória, Elissa estava num país estrangeiro, enfrentando desafios psicológicos. Asiáticazinha, Dó. Parecia estar fugindo de uma ameaça invisível. Outro caso na mesma linha, Invisível não. tido como o desaparecido mais famoso do YouTube. Em 2014, o jovem alemão estava num aeroporto na Bulgária. Após uma consulta médica, onde ele demonstrou extrema paranoia, saiu correndo do terminal, pulou uma cerca e desapareceu numa floresta. E nunca mais foi visto. Lars, assim como Vitória, deu sinais claros de que acreditava estar em perigo iminente antes de sumir. Existem também os relatos de pessoas que sofrem da chamada Síndrome de Truman, ou de delírios apocalípticos, onde o indivíduo se convence de que a realidade é uma farsa e o fim está próximo. Em muitos desses casos, as vítimas buscam a água como elemento de purificação ou de escape final. Seria a Vitória mais uma vítima dessa armadilha da mente humana? Ou será que esses casos todos têm um fio condutor que ainda não fomos capazes de identificar? A ciência chama de surto, o mistério chama de aviso. A polícia de Avon e Somerset, responsável pela área de Bristol e Clevedon, tem divulgado poucas informações sobre o caso. As autoridades afirmam que estão fazendo o possível, mas a falta de transparência sobre o conteúdo do notebook e sobre os passos finais de Vitória confiança. O sistema está escondendo alguma coisa, velho. Ou será que eles encontraram algo que não sabem como explicar, ou não querem, não podem? As indagações são muitas. A lentidão em classificar o caso, um acidente ou um crime, deixa a família num limbo emocional. Sem um corpo e sem evidências de crime, o caso corre o risco de ser arquivado como, entretanto, para quem recebeu aquela ligação desesperada sobre o fim do mundo inexplicado, não é uma resposta aceitável. Sem processo aí, né? Acabaram deixando o caso ainda mais misterioso. E a forma como estão sendo tratadas pelas autoridades traz um novo elemento de tensão para a história. Existe um ditado nas investigações que diz: o que a polícia não diz é tão importante quanto o que ela diz. Família Barreto, aqui no Brasil. Você sente um vazio no peito? Sim. De ser o seu dom espiritual de Verdade, eu sinto um vazio. Quando os fatos param de avançar, as teorias assumem o controle. Vamos analisar as três principais correntes que tentam explicar o destino da psicóloga, indo da mais racional à mais inquietante. A primeira é a explicação que a maioria dos investigadores prefere. Vitória, sob o estresse da mudança de país, do trabalho e talvez de questões pessoais não reveladas, acabou sofrendo um surto psicótico. A paranoia sobre o fim do mundo e a vigilância seriam sintomas clássicos de um rompimento com a realidade. Nesse estado de desorientação, ela teria enviado o alerta de emergência e caminhado rumo ao pier de Clevedon. O fato do corpo não ter aparecido é uma questão estatística e geográfica. As correntes ali podem levar um objeto para o mar aberto com facilidade. Já outra teoria seria de que Vitória tinha um conhecimento profundo sobre como as pessoas são rastreadas e como elas se comportam. Alguns sugerem que ela pode ter usado o surto e as falas estranhas como uma cortina de fumaça. Ao criar uma narrativa de instabilidade, ela desviaria a atenção do fato de que estava, na verdade, planejando uma saída estratégica da sua vida atual. O alerta de emergência seria uma forma de confundir a linha do tempo da polícia. Mas essa teoria esbarra numa pergunta: por quê? E como uma mulher brasileira sobreviveria sem usar documentos ou cartões num dos países mais vigiados do mundo? A menos que tivesse ajuda. Verdade. Por último, temos a mais desconfortável. E se o mundo dela realmente estava acabando? E se ela, em suas pesquisas ou sua prática profissional, cruzou o caminho de algo ou alguém que não deveria? O medo dela não seria um delírio, mas uma reação lógica a uma ameaça verdadeira. O alerta de emergência poderia ter sido o grito de socorro de quem estava sendo acuado. Nessa visão, o silêncio da polícia britânica não seria incompetência, mas medo de revelar uma verdade que envolve camadas mais profundas. Pronto, chegou onde é que eu queria chegar. Verdade, pode ser. Essa aí tá mais forte. Essa tese aí tá mais forte. Porque hoje você tá ligado, né? Se você descobrir algo... você pode até descobrir, mas se você descobrir algo e começar a afrontar esses, né, senhores,
pode ficar embaçado. Cada uma dessas teorias carrega um peso. Se foi surto, por que o alerta de socorro foi tão específico? Se foi Outro ponto. onde ela está escondida há 40 dias? Se foi algo real, o que explicaria um desaparecimento tão rápido e tão difícil de rastrear? À medida que nos aproximamos do fim desse vídeo, perguntas surgem mais do que respostas. O caso de Vitória Figueiredo Barreto não é um caso fechado, é uma ferida aberta na história recente da comunidade brasileira no exterior. Porque, mesmo com toda a tecnologia de reconhecimento facial na Inglaterra, não há um único registro dela após Pierre. O que havia de tão perturbador nas últimas mensagens que ela enviou, que a família prefere descrever apenas como muito nervosa? Como uma mulher que dedicou a vida a tratar da mente dos outros não conseguiu encontrar uma saída para o seu próprio labirinto? Ou será que o labirinto era físico e ela estava sem saída? O notebook de Vitória continua sendo a maior caixa preta desse caso. Imagina se descobrir a cura para todas as doenças e quando você tentar falar, alguém te impedir. Outra parada embaçada. Ali dentro, entre históricos de navegação e arquivos pessoais, pode estar a chave para entender se ela estava sendo perseguida por fantasmas da mente ou por monstros de carne e osso. A sequência de perguntas é rápida, mas o silêncio que vem depois é lento e desconfortável. A vítima desapareceu no intervalo entre o que é confirmado e o que ainda não encontra explicação. Loucura, Até que novas velho. evidências venham à tona, Que o caso loucura. permanece aberto a diferentes leituras, uma combinação de fatores psicológicos, circunstanciais ou simplesmente uma cadeia de eventos mal compreendida. O que fica, no fim, são fragmentos soltos. Uma ligação com sinais de tensão, um alerta de emergência enviado às pressas e imagens incompletas de um cenário que não revela toda a história. Parece que foi até algo Peças montado, né? demais faltam. Pegaram e montaram tal e Exatamente isso desconectaram. que mantém o caso tão misterioso e certamente aumenta a angústia da família. Esse tipo de desaparecimento, ele expõe algo desconfortável.